Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no capítulo 11, o egoísmo, né? Então, nós estávamos tratando a respeito do script, né? Então, aqueles espíritos que foram recambiados para essa cidade suástica, eles não faziam parte do script. Por isso, foram retirados do caminho do Cristo. Aí, você pode perguntar, mas retirado... Mas que espíritos são esses? Eram aqueles? Ora, Deus não havia confiado no nosso Senhor Jesus Cristo uma preia de espíritos, de seres? Para que Jesus, a partir daquele momento, fosse guia e modelo de todos aqueles espíritos? Tanto aqueles que se encontravam no corpo físico, quanto aqueles que se encontravam na erraticidade, todos faziam parte daquela pleia de espírito. Deus não confiou a Jesus santo, não. Vamos usar aquele termozinho assim. Deus confiou a Jesus seres pior que o diabo de Dante. O diabo de Dante era um anjo. Agora pensar que tudo aquilo lá, todos aqueles lá éramos nós, né? Éramos nós. E que Jesus abraçou e ainda nos disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então foi preciso Jesus passar por tudo aquilo ali. Mas é o caminho do orgulho, do egoísmo. É o caminho, é a fieira. São as estações. Dá para você entender agora? Estações? As estações da podridão, da enfermidade que existe nas nossas almas, as estações das doenças que encontram-se na nossa alma, no nosso eu. Nós temos que raciocinar nessas coisas, gente. Agora, fizeram de uma certa forma, sabe? Certas religiões, que, coitadinho de muitas ovelhas, eles pegaram elas, lavaram o cérebro delas, elas já não tinham quase nada no cérebro, né? Na caixa craniana, não tinham quase nada. Eles pegaram e lavaram assim com aquelas maquininhas, né, de lavar carro. Aí acabou de arrancar o resto do cérebro todinho. Lavagem cerebral, chama isso aí. Lavou o cérebro e embutiu lá dentro outras coisas. Aí a pessoa fica, né? As santas estações, é isso, senhor morto. Gente, isso é tudo egoísmo. Isso é tudo vaidade. Isso é tudo ostentação. Isso é tudo ignorância, falta de conhecimento. Falta de conhecimento é egoísmo. Então, olha só para você ver quanta coisa a gente consegue extrair de 2, 3 linhas. Não é verdade? Continuando. É esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Tá vendo? Essa lepra, que é o egoísmo, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão.
o cristianismo não conseguiu infiltrar ou ser filtrado. Não, vamos mudar a frase. Infiltrar, não. Ele não conseguiu, a humanidade não conseguiu absorver. Oh, meu Deus, muito obrigado por essa inspiração. A humanidade imantada de egoísmo, de orgulho, de inveja, de fantasias, de ilusões, não conseguiu absorver o cristianismo. Por isso o cristianismo não conseguiu, no cerne do indivíduo, cumprir sua missão. Porque não havia mais espaço para o cristianismo no cerne, no eu de cada ser, porque já estava preenchido por tudo que não presta. Por essa fieira que não presta. Está aqui escrito, ó. É esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano. Invasão. Por essa lepra que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Olha só. Só que eu inverti, porque na verdade nós é que não conseguimos naquela época absorver o cristianismo. Porque não havia espaço para o cristianismo. Como em muitas seitas religiosas hoje ainda continua do mesmo jeito, não havendo espaço para o Cristo. Em muitas casas espíritas não há espaço para o Cristo. Porque impera o egoísmo, o orgulho, a vaidade. O estrelato, o estrelismo, como que, eu acho que é estrelato mesmo, né? Ah, você entendeu, é estrela com estrelato, a pessoa, sabe, o ego. É aquele ditado, né, gente? Você quer conhecer uma pessoa, dá um cargo a ela. Dá um cargo. Ó, você aqui na minha empresa, de hoje em diante, você vai ser gerente geral. Ei! Se você não mandar ela embora dentro de 2 meses, ela afunda a sua fábrica, sua empresa. É a mesma coisa que acontece dentro das casas espíritas. É a mesma coisa que acontece dentro das outras religiões. Por incrível que pareça. E, por incrível que pareça, não é ninguém que destrói as religiões. Tanto a espírita, católico, budismo, a não ser os próprios internos, através da vaidade, através do personalismo. Os próprios integrantes é que destrói. Cabem-vos a vós, novos apóstolos da fé. Olha só. Ele está falando aqui a respeito de quem? Não é dos espíritos? Que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força
e desobstruir o caminho dos pedrouços. Desobstruir. Porque o caminho está cheio de pedra. Não tem espaço para o cristianismo. Graças a Deus que a 18 de abril de 1857, o Cristo, ele, através de Allan Kardec, ele pôde reviver na Terra novamente. Isso eu falo com muito orgulho, mas é aquele orgulho gostoso, você entendeu? Existe um orgulho gostoso, que é você falar com prazer, com certeza, onde você é capaz de dar a vida por isso, por esse processo. E existe aquele orgulho pejorativo que te leva para o buraco. Então Allan Kardec retirou esses pedrouços todos do caminho para que o Cristo novamente ressurgisse. E o Cristo ressurgiu novamente a 18 de abril de 1857 com a codificação da doutrina dos Espíritos, tendo como a base o Livro dos Espíritos. Então eu costumo dizer, o Livro dos Espíritos é o cérebro do Cristo. E o Evangelho segundo o Espiritismo é o coração do Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Eu sou o caminho da verdade e da vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Que amor é esse, gente? Não acredite nesses amores que dizem para vocês aí, não. O Cristo está aqui, o Cristo está ali. Não está não, isso é charlatão. Isso é mistificador, isso é o anticristo materializado ali. É as trevas procurando manter você com o cabresto na cabeça, na cara, tampando os teus olhos para você continuar cego, surdo, mudo e aleijado. Não permita ser mistificado não, gente. Raciocine. E a partir da codificação da doutrina dos Espíritos, o cristianismo revive. A partir daquele momento, é o cristianismo redivivo, que veio, ele, novamente, o Cristo, nos trazer tudo o que ele havia nos dito há 2000 anos atrás, que não havíamos compreendido. Porque ainda não tínhamos condições de compreendê-lo. E muita coisa ainda ele iria trazer como trouxe. E tendo os seus ministros que contribuiria com ele, como Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco. Esses são ministros de Jesus. Leon Denis, Camille Flammarion, Joana d'Arc, o professor Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, Sheila Meimei, Irmã Dulce da Bahia, Madre Teresa de Calcutá e muitos outros seres
e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhes embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos. É o que está acontecendo agora. Mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Não trabalhemos não para ver o que vai acontecer conosco. Não trabalhemos não para ver o que vai acontecer. Depois, quando você estiver sendo conduzido para mundos primitivos, e que você lembrar, nem é que você se lembrar, que você lembrar que um dia você escutou um palhaço falando nesses vídeos aqui, que nem estúdio tem, não tenho gravata, não tenho paletó, não tenho nada, porque comigo aqui o que importa é a mensagem. Aí você vai chorar e vai ranger os dentes. Aí vai ser lágrimas e sofrimento, dor. Aí não adianta você chorar. Porque é tarde, vai ser tarde, meu irmão. Vai ser tarde, minha amiga. Então o momento é agora. Não é amanhã. Não podemos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Não generalizando, há muitos espíritas trabalhadores, mas há muitos hipócritas e charlatões, mistificadores, aproveitando também dessa preia de ovelhas desgarradas do rebanho de Jesus, quando a responsabilidade desses era fazer com que essas ovelhas retornassem ao rebanho do Cristo. Mas estão agindo da mesma forma como outras seitas religiosas. Porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente o expilais dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. Esse Emmanuel é o mesmo Emmanuel de Francisco Cândido Xavier. Por que que ele fez questão? Porque Emmanuel, ele foi um dos que colaborou na codificação da doutrina espírita. Ele foi um dos responsáveis, junto com outros seres elevadíssimos. Então, por que que Emmanuel, ele, lá naquela época, ele deixou, em 1861, ele deixou essa mensagem: o egoísmo. Porque há 2000 anos atrás, ele foi egoísta, ele foi orgulhoso, ele foi vaidoso, ele foi materialista. Ele pensou mais no cargo dele de senador romano. Quando Cristo lhe procurou, quando ele também foi ao encontro do Cristo, mas ele foi disfarçadamente. O Cristo não foi verdadeiramente até ele. Ele foi fingindo. E no diálogo travado entre ele e o Cristo e ele, o Cristo emudeceu ele. Emudeceu ele. Como se diz, fez ele calar a boca.
porque ali foi colocado a cruz e a espada. E ele preferiu a espada. Por causa do egoísmo, por causa do orgulho, da vaidade, por causa de status, por causa de diplomas. Ele abjurou o Cristo naquele momento, quando ele tomou aquela atitude. Por isso que veio ele depois, através do Chico, dizer, mais ou menos assim: quantos milênios não levamos para reparar alguns instantes de deslize? Quantos milênios? E olha que já faz mais de 2000 anos que o Cristo esteve na Terra. E Emmanuel ainda se encontra batalhando até hoje. Até hoje ele se encontra batalhando para reparar aquele erro que ele cometeu lá, naquele justo momento. Porque ele foi egoísta. Como muitos são egoístas aqui na Terra hoje. Mas todo mundo se esquece que fisicamente todo mundo se acaba. Fisicamente no cemitério. E é interessante, né, que lá no cemitério, do lado direito tem o túmulo de um pobre, do lado esquerdo tem o túmulo de um rico, que foi rico. Lá não há distinção, né? Lá não há separatividade. Lá todo mundo é igual. E engraçado, né, que no cemitério não existe cerca elétrica em volta dos túmulos. Por que não colocam cerca elétrica nos túmulos lá no cemitério? Colocam câmeras para filmar? Tinha que colocar também. Ora, já que você não acredita na imortalidade da alma, você tem que preservar o que você acha que um dia vai ser ressuscitado. Você tem que preservar. Por que você não preserva? Seu hipócrita. Seu egoísta. Então, por isso que Emmanuel fez questão dele mesmo ditar essa mensagem, o egoísmo. Até o próximo vídeo.